trazendo muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. Olha só. Conectada com o mundo, ligada em você. É isso aí. Não, eu já quero começar já com uma dica para você que está aqui com a gente. Meu boa noite a todos, né? É da Sabesp, é um comunicado de utilidade pública. Enquanto as agências físicas da Sabesp estão fechadas, você encontra todos os serviços na agência virtual e no aplicativo Sabesp Mobile. 24 horas por dia, com acesso mais rápido, fácil e seguro. Acesse sabesp.com.br ou baixe grátis o aplicativo disponível para todos os tipos de celulares. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. A sustentabilidade está em pauta em diversas regiões do mundo para tentar diminuir a produção de lixo orgânico. Chefes em vários países estão se adaptando e se especializando nesse novo modelo. E essa visão sistêmica de sustentabilidade impacta em todo o setor de alimentos e bebidas. Além de dar preferência a alimentos naturais e nutritivos, os consumidores estão cada vez mais desenvolvendo um olhar mais abrangente, preocupando-se com o impacto de seus hábitos alimentares no meio ambiente. De acordo com o levantamento realizado pela ONU, pelo menos 30% de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada todos os anos. Graças a essa nova prática, o termo gastronomia sustentável vem ganhando seu espaço. Tudo isso pensando na redução dos impactos no meio ambiente e no melhor aproveitamento dos recursos naturais. Este novo hábito traz melhorias para a população e benefícios ambientais e econômicos, como a redução do desperdício de alimentos e diminuição na geração de resíduos. A boa alimentação, é claro, segue sempre protagonista. No ar, o encontro de todas as noites. Você e ela. Programa Silvia Vinhas. Isso aí, já percebeu, né? Que um dos assuntos de hoje é alimentação. A pergunta do dia. Eu quero saber de vocês aí que estão aí com a gente na live. Você reaproveita os alimentos? Tem coisa que não dá para jogar fora. Você viu o que eu li agora? O Brasil, ele produz muito lixo. Muito lixo. E dentro desse lixo, muitas vezes que você joga fora, deve ter muita coisa para ser reaproveitada. Então eu quero saber se você reaproveita os alimentos. Participe agora pelo nosso WhatsApp 11 98334 5777 e também pelas redes sociais. A plataforma Capital com você está no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E também pela nossa live aqui sempre com você. Rosana Adri já está acompanhando tudo e a partir de agora vai nos dar daqui a pouco a parcial de tudo que está acontecendo e principalmente a nossa pergunta do dia. E claro, você também pode mandar perguntas para a nossa entrevistada de hoje, tá bom? Que eu tenho certeza que vai despertar curiosidade. Oi, Rosana. Oi, boa noite, Silvia, tudo bem? Tudo bom? Pronta? Pronta, e olha, não param de chegar perguntas aqui. Antes de começar. Perguntas para Karen sem tocar em assunto. Peraí, deixa eu apresentar a Karen novamente. A Karen eu convidei novamente. Tanto sucesso que foi quando você veio aqui em junho, 3 de junho. Karen Schlosser, nutricionista, tudo bem? Tudo ótimo, Silvia. Obrigada, adorei estar aqui de novo. Olha, impressionante como você fez sucesso, Karen. Então a gente convidou você, vamos arrumar o microfone dela bonitinho aí, mais pra frente. Aí, muito bem. Ela está fazendo ao vivo aí? Tá gravando aí? Tô. Ah, então tá bom. O que é e para que serve gastronomia sustentável, que é o que nós vamos falar hoje? Eu acho que a palavra já diz, né? É aquilo que tem que ser sustentável para todos, né? Sustentável para a nossa saúde, para o nosso prato, para o planeta todo. E como tudo na vida, eu acho que a gente está voltando, né, a fazer como a gente fazia antigamente. Então, a sustentabilidade, ela está trazendo de novo o conceito da alimentação orgânica, regional e sazonal. Então, traduzindo um pouquinho,
quando a gente se alimenta de alimentos mais orgânicos, o alimento orgânico é aquele que ele está lá criado, solto, tem aquela biodiversidade, né? Então, a maçã está do lado vamos supor aqui, da cenoura, da framboesa, tem um matinho do lado, uma cebolinha, e está tudo em sinergia. Então, o solo está rico. Né? Hoje o mundo se desenvolveu, né, principalmente no Brasil, a gente tem essas plantações de monocultura, então plantações imensas de milho, de soja, e que a gente sabe que existe uma grande erosão do solo, né, por causa dessa plantação que não faz sentido ter quilômetros e quilômetros de uma produção só. Quando a gente se alimenta quando é muito, assim, uma plantação só de milho, estraga o solo? Estraga o solo porque a gente tem um esforço muito grande para a terra plantar apenas aquilo, e a terra fica muito rica em nitrogênio e fósforo, que são muito químicas para o solo. Então, esse solo ele já não passa mais a ser, esse solo ele fica descartável, né? Então, depois o produtor tem que passar para outra fazenda, ele tem que colocar mais química naquela terra, e aí a gente entra nesse assunto de sustentabilidade, não é sustentável para a terra, né? Os bichos de lá também não vão mais viver naquele ambiente, porque já não vai ter mais a comidinha natural do ambiente, a água também já vai mudar, já vai estar infestada de antibióticos, de químicas, né? Porque ele já vai provavelmente ter uma criação de gado. E é até bem interessante, esses dias eu vi um artigo falando que no Uruguai e no Brasil já existe mais gado do que habitantes. Então, o gado é o responsável por comer esse milho e essa soja, não é que está nos alimentando, né? Isso tudo vai para a ração. Então, dentro desse assunto de gastronomia sustentável, o que tem de mais forte é minimizar com o consumo da carne. Né? Acho que até talvez a gente chegar nesse assunto lá na frente, mas realmente antes de a gente pensar em gastronomia sustentável, de uma alimentação que preconiza alimentação regional, né, de comer os alimentos, digamos, estamos aqui em São Paulo, então faz sentido eu comer os peixes da região, a pescada. Por que eu vou comer um atum lá do Alasca? Porque a logística não vai ser sustentável, né? Eu vou ter também o gás carbônico vai ser produzido por toda essa logística. Só que antes de eu pensar no transporte, o transporte é responsável por 20% da emanação do efeito estufa no planeta, 20%. A carne, o metano que sai das gases do gado é responsável por 70%. Nossa. Não é? Então, e a gente não quer falar sobre a comida, né? Assim, não mexe com a minha carne, que eu gosto da carne. Mas, infelizmente, né? Porque comida a gente adora um churrasco, mas a gastronomia sustentável está aí para falar principalmente sobre o consumo da carne, minimizar isso. Você acha que é o quê? Um novo tipo de experiência, né? Tanto para quem faz a comida, quanto para quem come? Mexer com gastronomia sustentável? Eu acho. Assim, ao meu ver, né, eu adoro comer uma alimentação que é mais rica em legumes, verduras, proteínas vegetarianas, né? Então, com os feijões, eu sinto um prato tão colorido, né? A gente sai daquela alimentação. Eu acho até chato hoje em dia. Um pedaço de uma carne, um filé mignon e batata. Agora, quando a gente vai nesses restaurantes que tem essa... Tem que ter criatividade, né? E eu acho que essa experiência, tipo, gente, né? Nesse tema de reaproveitamento de alimentos, um grande chefe aqui de São Paulo, que eu acho que eu bato palmas, é o Alex Atala. Eu amo, porque ele faz cada mistura. É uma alquimia aquilo, exatamente. Né? A Bela Gil ficou muito famosa também por causa disso, né? E eu acho que a Bela Gil, ela entrou muito em voga nisso, porque a gente falava tanto, como assim, churrasco de melancia, a gente, né, tirava sarro disso, claro que é o extremo, né? Mas ela ensina muito como aproveitar a casca da banana, como fazer um nhoque com o caroço da jaca, e que hoje, explorando, realmente os nutrientes estão em todas as partes dos alimentos. E a gente vê restaurantes, assim, classe A, 5 estrelas, utilizando a gastronomia sustentável, fazendo pratos que eu acho mais exóticos, mais interessantes do que culinária francesa. E aproveitando a nossa comida brasileira, né? Principalmente você falou do Alex Atala, a comida dele é totalmente brasileira. A própria a Gil também, né? A Bela Gil também. Mas a Bela Gil, ela pega, assim, não sei, mais coisa da natureza, né? Ele é mais brasileiro, não sei. Vai lá pra Amazônia pra ver ver o que ele pega lá pra fazer umas combinações. Essas combinações, você precisa de um grande chefe para fazer, né? Vou fazer na minha casa um churrasco de melancia? Como é que faz? Não, mas aí, Silvia, olha só, vamos ter um exemplo aí. Plantas que acho que todo mineiro aqui ouvindo já ouviu falar de taioba, de ora pronobis, né? São plantas que são destaque do Brasil, que são reconhecidas no mundo afora, que são caríssimos lá fora, como superfoods e alimentação cara, e a gente tem aí no quintal, e esses alimentos eles são selvagens, são plantinhas que nascem
no meio dessa biodiversidade. É muito difícil tu criar ora pronobis assim a rodo, né? Estou dando esse exemplo, mas é uma planta riquíssima em proteína, que tem ONGs, punks, uma coisa assim? Punks, são organizações na África usam ora pronobis para alimentar crianças desnutridas, de tanto poder. Então, essas plantas, elas são sustentáveis, né? E elas são extremamente ricas. Então, para te dar um exemplo, se você criar ali né, no seu quintalzinho, ou, claro, comprar, já tem supermercado até aqui em São Paulo para vender, é um alimento sustentável, porque ele está num ambiente biodiverso, né? Diferente daquilo que eu citei no início, comer alimento ultramente processados, vindos de milho, do trigo, que isso aí veio do passado, né? A nossa alimentação não era assim, mas hoje tudo que a gente come desses alimentos de pacote, que tanto falei aqui na outra visita, né? Esses alimentos, eles estão o quê? Inseridos desses alimentos, desses cereais, né? Que atacam com a qualidade do solo. Não, e o que eu acho legal a gente colocar aqui, essa gastronomia, essa alimentação sustentável, é que você acaba aproveitando realmente, e é uma parte econômica para você, né? Você faz um supermercado bem balanceado, pensando nisso, ou então tem uma hortinha em casa, você pode ter mais economia na sua compra. Com certeza, sim. Mais saúde e mais economia. Quer dizer, o impacto é muito grande no sentido, para as pessoas, no mercado. Tem muita gente aderindo a isso, você sente? Dentro do que você está, dos seus clientes, das pessoas que você conhece, quanto mais isso é colocado de coisas orgânicas, mais adeptos tem. Com certeza. E principalmente assim, Silvia, eu acho que se for comparar no meu trabalho 5 anos atrás, eu atendia talvez 3 vegetarianos por semana. Hoje são 3 por dia. Pessoas assim, Karen, eu quero ser vegetariana, eu me sinto melhor comendo assim, como é que eu faço? E isso não tem classe, sexo, gênero, eu vejo todos os tipos de pessoas querendo aderir. E eu acho que quando a pessoa minimiza o consumo de carne, né, e essa alimentação fica, obviamente, mais barata, a pessoa se sente melhor também. E aí, voltando, agora o The Lancet, né, ficou muito em voga em relação a essa publicação que foi feita sobre hidroxicloroquina, mas o The Lancet ficou também muito em voga no passado, em 2019, eles fizeram um estudo que eles chamaram de sindemia global. Sindemia num termo de mais do que pandemia, mas sinergia de pandemias, que eles classificaram que existe em todos os países do mundo, que é a pandemia, unindo 3 fatores. Existem em todos os países: desnutrição, obesidade e alterações climáticas. E o resumo deles foi que para tratar todas essas questões até 2100, porque se não forem tratadas essas questões, em 2100 vai aumentar 4 graus no planeta, eles só falam sobre a diminuição do consumo da carne. Porque a desnutrição, no sentido de desnutrição oculta, porque hoje é tanto lobby, né, que entra aí nos países, porque são questões políticas que a gente come tanto industrializado, né? Existe essa desnutrição oculta, então muitas vezes a criança está obesa, mas ela está desnutrida, ela não tem cálcio, o osso está fraco, ela não cresce, ela não tem estatura, come só droga, né? Mas aí então, já que você tocou nesse assunto, eu ia tocar um pouquinho mais pra frente, mas já que você falou nisso, a gente não precisa da carne? A proteína da carne não é importante para nós? A proteína é importante. Se ela vem da carne, se ela vem da ervilha, se ela vem do feijão, tanto faz. A gente só precisa da proteína. O corpo, ele quer aquele... Mas tem da carne, não sei onde eu li que a proteína da carne é a que precisa, ela não é substituída. Não, isso já se viu, né? Isso veio mais uma vez. Tem até, hoje já tem muito documentário mostrando que isso também foram ações de empresas, de marketing. Olha só. Que isso começou muito com fast food, que queria muito vender hambúrguer. Eles começaram a introduzir que a carne era importante diariamente, mas antigamente não tinha nem tanto consumo, né? A carne era uma questão de ritual da carne, mas assim, não era um consumo alto. O grande prato era o acompanhamento, que a gente chama hoje, né? A abóbora, os legumes e um pedacinho de carne. Hoje a gente já classifica a carne como prato principal. Então foi meio que uma lavagem cerebral que a gente passou, e eu sei que talvez seja, né, assim, a pessoa me ouvindo agora talvez ainda pense, não, mas a carne é importante, só a carne é completa. Não, hoje já tem muitas evidências e muitos artigos científicos, eu trabalho com isso, a gente vê os exames das pessoas clínicos, elas melhoram com a diminuição do consumo da carne. E esse artigo do The Lancet, ele fala que para a gente sobreviver nesse planeta, para a gente ter filhos e netos saudáveis no mundo, respirando um ar puro, esse consumo da carne tem que ser excluído e opcional aves, peixes e ovos. Então, olha só a confiança deles publicarem isso. Porque realmente teve muitos estudos por trás para mostrar que a gente não precisa da carne. Tanto faz de onde a gente tira essa proteína. E o organismo melhora sem a carne?
Quanto tempo a gente sente essa melhora? É de cada pessoa, né? Mas a carne, ela demora muito para ser digerida, então... Talvez em 2 dias, né? Então, só assim, se a carne, ela demora em média 48 horas para ser eliminada, né? Ela realmente... A gente come carne à noite, né? Ai, é aquela coisa pesada, né? Exatamente. Eu já eliminei carne à noite, não como mais. Não, terrível. Agora, e quanto aos agrotóxicos? O Brasil é líder mundial no uso de agrotóxicos que são extremamente nocivos à natureza e à saúde humana. Você percebe agora um aumento na procura por produtos orgânicos? As pessoas, elas querem fazer uma dieta, eu quero fazer só com coisa orgânica. É assim? Sim, eu sinto. Hoje também acho que está mais disseminado, né, que doenças como câncer, elas são principalmente ocasionadas por essa bioacumulação de toxinas, né? E toxina a gente tem aí andando na calçada, toxina do carro, mas a maior toxina é o que a gente coloca para dentro do organismo, né, do trato digestório. Então é totalmente diferente eu comer uma maçã orgânica, né, ela cresceu lá cheia de nutriente e vitamina C, e uma maçã cheia de veneno, que ela não vai conseguir produzir tanta vitamina C, né, se mostra que tem muito menos nutrientes nos alimentos, vamos falar aqui, usuais, normais, né, os que têm pesticidas, do que os orgânicos. Então as pessoas, elas veem que cada vez mais se vê essas notícias das doenças aparecendo com os pesticidas. Então eu sinto que é assim, passinho a passinho, né? Se a pessoa não tem a condição de comprar alimentos orgânicos... Ainda não é barato, né? Ainda não é barato. Ainda não, mas né? sabe que eu já tô sentindo... Eu sinto no meu bolso, né? A cada ano eu sinto mais barato. Pelo menos que a pessoa, se ela consome couve todo dia, que seja orgânico. Então, pelo menos os alimentos que ela mais consome. Entendi. Já é uma saúde então, a mais. Aquilo que a pessoa puder comprar orgânico... Você é a favor de fazer hortinha em casa, se for possível? Né? Mas então, às vezes não dá, né? Eu, pessoalmente, eu não tenho grandes hortas. Eu tenho um manjericãozinho, tadinho lá, e um alecrim. Mas seria um sonho, né? Acho que para quem tem casa, pega um solzão, maravilhoso. Mas o fato de você usar produtos orgânicos tem alguma diferença no sentido de imunidade ou de melhora para o nosso corpo, para o nosso organismo? O fato dele ser orgânico? Tem. Porque essas toxinas, a gente sabe que elas ficam bioacumuladas nas nossas glândulas. Então, as nossas glândulas, a principal é o tecido adiposo, depois a gente pensa em ovário, tireoide, né, as supraadrenais, e todas essas glândulas têm sincronia com o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente começa a ficar entupido, os receptores que a gente tem na nossa célula ficam entupidos, e o nosso corpo já demanda de muito trabalho para eliminar esses pesticidas, né? Tem inclusive alumínio, metais pesados, que com certeza afetam o sistema imunológico. Então, essa alimentação limpa seria o ideal, né? A gente está indo atrás disso. Então, vamos lá. Para você, a dieta ideal, então, é com coisa mais orgânica, né? A gente tem que procurar... no caso, é comida saudável. A gente fala comida saudável tem que ser orgânica, é melhor. Sim. Tá, ok. Então, vamos lá. Comida saudável, comida orgânica. Melhor tirar a carne. Minimizar, então... quem talvez já ouviu falar aqui sobre segunda-feira sem carne, já ouviu falar do termo? Não. O Paul McCartney começou com né, essa atitude, com essa campanha, o Bill Clinton falando muito. Só por curiosidade também, o Mike Tyson é vegetariano, então para quem acha que vai ficar fraco, né? Então muitos atletas hoje em dia são vegetarianos e... Vegetariano pode comer ovo, só não pode comer carne. Eu digo assim, tem patas saindo... vegetariana, ela não come carne. Quem? Hortência. Olha aí, jogadores de vôlei. E muitos ela falou melhor. que faz desde criança que ela não come carne. Ela tirou carne da vida dela. Uma das melhores do mundo. Deve até se sentir mais leve, né? Mas é isso, retirou a carne, tem que colocar uma proteína. O que talvez as pessoas vacilam um pouquinho é que ela tira a carne e vai comer o quê? Vai comer massa, vai comer batata. Mas o vegetariano não pode, não é o ovo? Exato, aí substitui com proteínas vegetarianas. O ovo... feijões, ervilha, tofu, grama de bico. Não pode ter frango não pode. Aí vegetariano não. Então vegetariano tira toda a carne, só pode comer o ovo. Isso. Tá. Só que o que eu acho assim, né? Eu pessoalmente, por exemplo, eu não sou vegetariana, mas meu consumo de carne deve ser uma vez na semana e olhe lá.
E tá tudo bem, eu como assim, porque eu tô com a minha família, social, mas quando você insere proteínas vegetarianas no seu cardápio, você não sente falta, você se sente forte o bastante, você começa a se acostumar. E isso é uma decisão muito pessoal. Se fizer sentido na sua vida, faça. Só o fato de minimizar, a gente já vai estar ajudando muito com o planeta. E quando a gente come carne, quando você fala muito de inflamação, né? Principalmente essa gordura. Isso, aqui, essa gordurinha que a gente fica aqui, ou gordurona, é a gordura visceral. Essa gordura é quando a gente está inflamado. A carne ajuda nessa inflamação? Quando a gente come? Sim, sim. Essa gordura visceral é aquela barriguinha que a gente vê, né? Quando a pessoa tem as pernas finas, braços finos e a barrigona, né? Essa barriga é a mais perigosa, porque aí indica que tem já uma gordura ali em volta do coração, do rim, do fígado, comprometendo com a irrigação sanguínea do órgão. Então, pode ter ali uma esteatose, um entupimento arterial. Então, a carne, sim, ela é o alimento, depois do açúcar, mais inflamatório que tem. A carne vermelha, o bife, né, o gado. Então, todas essas atitudes de só minimizar, em vez dessa pessoa consumir carne todo dia, porque precisa ser forte, tentar fazer dia sim, dia não, o corpo já vai desinflamar tanto. E em relação, por exemplo, à diferença entre vegetariano e vegano, porque agora também tem muita gente vegana. É só legumes, é isso? Legumes e frutas, vegano? O vegano, aí no caso, ele utiliza de todas as proteínas vegetarianas, com exceção do... Né, ele não consome ovos, não consome leite e... Qual que é a proteína vegana? Feijões, grão de bico, a soja, né, o tofu, que é a soja fermentada, edamame, tempê. E daí, quando vira vegano, você vê que tem um monte de coisa que você não consumia que tá lá no mercado só esperando por você. Principalmente os grãos. Mas, por exemplo, o feijão, o grão de bico, são grãos. Pesa também. Quando você come, pesa. Pesa. Aí não pode comer à noite. Mais ou menos, tem que saber cozinhar, né? Então, aquele feijão... Se pegar um feijão seco e já botar na panela, vai ter umas substâncias antinutricionais ali que vai dar gases. Então, o segredinho é fazer um molho, deixar o feijãozinho em água 12 horas, 6 horas pelo menos, 12 é ótimo. Então, vai dormir 8 da noite, acorda no outro dia, joga fora a água. Se quiser, faz de novo remolho, e quanto mais remolho, se fizer 2 vezes, já não sente tantas gases assim. Então, tudo depende da forma como faz. A forma como faz, aí já ajuda, né? E aí também não fica o vegano, né? Geralmente é aquela pessoa que vai estar animada a cozinhar. Então vai fazer um hamburguinho de grão de bico, vai pegar cogumelo, misturar com quinoa. A quinoa aí que eu não citei, né? Quinoa é um alimento super proteico, que entra aí como é o mais completo que tem. Quinoa é o arroz, é um estágio do arroz, não é isso? Não, quinoa é um cereal proteico. Então, assim, o arroz é um cereal também, quinoa também é um cereal, só que ele tem uma porcentagem hiperproteica. Então, ele é mais proteico até que feijão. Mas você vê só, eu tinha criação de cachorro. E a gente fazia, não tinha essa coisa de ração, né? Hoje tá fácil. A gente fazia quinoa. Uau! Quinoa com legumes. Olha só. Isso lá atrás, porque era maravilha. Ninguém dava bola pra quinoa, não era assim. Uhum. E os cachorros viviam bem, não passavam Tinha mal. um pelo maravilhoso, né? Lindos, viveram anos. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, é que já se falou muito, porque é tudo moda, né? Hoje é vegano, vegetariano, mas você não acha que seja moda? Isso veio pra ficar, né, Karen? Eu acho. E às vezes eu também penso assim, gente, antes de pensar que é modismo, e a Índia, gente? A Índia é um país tão grande, a população vegetariana, uma das populações mais inteligentes. Eles não comem carne lá, não? Não come. Programadores que estão aí trabalhando em multinacionais dos Estados Unidos, é tudo indiano, gente. Então, como pensar que uma pessoa é fraca, não vai ter um desenvolvimento de raciocínio? Todo mundo lá é vegetariano, né? Eu tenho um amigo indiano que uma vez numa viagem eu estava com um alemão e um indiano. E eu lembro que a gente teve essa discussão na mesa do alemão, né, assim, comendo a linguiça, falando que tinha que comer, e o vegetariano olhando pra ele assim, eu não sei o que tu tá falando, eu nasci assim, e tá tudo bem, eu não tô desnutrido, eu consigo cálcio, eu consigo ferro, de tudo, meu querido, e eu não tô sofrendo, a vida pra mim é ótima, inclusive devia ser mais saudável até. Mas aí, por exemplo, quem optar daqui pra frente a diminuir a carne e optar por vegano, vegetariano, preciso ter uma dieta bem balanceada, né? Aí tem que balancear mais, não tem? Tem que ficar um pouquinho mais atento, porque eu acho que como a gente aprendeu desde criança, né? Bife, arroz, feijão e salada,
Quando eu tiro o bife, eu coloco o quê? Então, como eu citei, tem que ter essa disciplina de colocar uma proteína no lugar. Então, vou comer ervilha, ou lentilha, ou quinoa, ou ovo. Faz uma pesquisa lá, as proteínas possíveis para fazer o cardápio, não é? Mas isso é tão fácil, Silvia. Agora que o pessoal está mais em casa, tem programa online para fazer, para entrar no mundo do vegetarianismo. Bota no YouTube receita, tem tanta coisa, não está mais tão difícil hoje em dia, né, para pegar conhecimento. Você está sempre dando receitinha, né? Principalmente as vegetarianas, né? Porque eu acho que cozinhar com a carne é tão básico. Bota lá no forno, dá uma chapeada na frigideira. Mas a comida vegetariana, eu acho que assim, tem que aprender a botar um temperinho, fazer essas ideias aí que eu citei, escondidinho de quinoa com abóbora, hambúrguer de grão de bico que eu falei, almôndega de ervilha, e aí como fazer isso ficar gostoso, né? Quando tu pega no tranco, descobrir o segredinho, aí, meu bem, não precisa mesmo da carne, parece que o alimento fica mais saboroso. Mas acho que tem que só dar uma exploradinha primeiro, assim, aprender a como cozinhar melhor um pouquinho, sabe? Para ficar mais saboroso. Tem que ter essa criatividade. E aí, como é que faz? Eu não sei fazer nem o bife, vou fazer de grão de bico, hein? Imaginou, minha filha? Ei. Agora, em relação ao jejum intermitente, vamos lá, vamos tirar as dúvidas em relação a esse jejum, ficar tanto tempo, porque eu aprendi que tinha que comer de 3 em 3 horas, aí de repente agora para limpar o organismo, fazer o jejum é uma coisa boa e emagrece. Então também tem aí, né, quando a gente fala de alimentação, a cada dia parece que vem uma notícia nova, né? E hoje, o que os novos estudos mostram, na verdade, lá em 1930, já tinha um grande médico falando que o jejum era a grande cura do câncer. Esse estudo aí ficou meio silencioso até que retomaram essa ideia, né, para pacientes oncológicos, e eles começaram a fazer esses testes nos pacientes oncológicos e viram que o sistema imunológico desses pacientes melhorava. E aí foram desenvolvendo tudo isso e foram testando em todas as pessoas, e hoje o que se sabe é que com a prática do jejum intermitente, intermitente significa jejuar, comer, né, diferente daqueles jejuns religiosos de semana sem comer, né? E eles viram que essas pessoas, elas tinham como resultado uma elevação do sistema imunológico, né? Elas também tinham mais foco e manutenção de massa magra, de musculatura. Então, quando a gente é como se a gente tivesse assim, se eu não posso comer, se o corpo está entendendo isso, ele vai preservar a musculatura e ele vai usar seu depósito, que é gordura. Então, com essa queima da gordura, gera um metabólito chamado corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles vão priorizar o nosso cérebro, né, que é o mais vital pra gente. E aí a pessoa, quando está praticando o jejum, né, depois de alguns dias que ela já fez aí, 2, 3 dias, já passou por essa prática, ela realmente começa a sentir mais foco. Então, muitas pessoas que trabalham em multinacionais, isso veio muito na Califórnia, né, onde tem aquelas grandes empresas, eles começaram a ver que as pessoas tinham mais desenvolvimento cognitivo, gente que está estudando para concurso, meus pacientes direto eu passo o jejum, as pessoas adoram essa prática, porque só a gente pensar o óbvio, né? Se a pessoa precisa ter foco mental e ela fica beliscando de 3 em 3 horas, o corpo ele vai ficar, toda a corrente sanguínea vai para o sistema digestório, vai para o meu estômago para digerir aquela comidinha. Verdade, faz sentido. E aí se eu preciso estudar e focar, pronto, já perdi um pouco de sangue para minha cabeça, o sangue já foi para o meu estômago. Quer dizer, quando eu deixo de comer, a circulação, o fluxo sanguíneo vai todo para o cérebro. Exatamente, isso aí. Uau! Para pessoas que têm muita compulsão de açúcar, muito bem também, porque se vê que o pâncreas, digamos assim, ele dá uma resetada na insulina, a insulina é regularizada com jejum. Então, gente que sempre tem que comer um chocolatinho todo dia, sente essa vontade. Aí, Rosana. Pra mim, né? O jejum ajuda, né? Se levar um jejum assim a sério, né? E eu digo jejum a sério porque o jejum é assim, uma prática de limpeza. Então, se é uma prática de limpeza, a minha dieta, a minha alimentação também deveria ser limpa, no sentido de não comer besteiras durante o dia, né? Comer comidas saudáveis, e aí eu pratico o jejum para propiciar mais limpeza. Então, se a pessoa passou o dia inteiro comendo pizza, biscoito, e daí, agora eu vou jejuar, ok, você vai limpar seu organismo, mas não vai ter essa otimização dos corpos cetônicos, talvez o seu corpo não chegue nesse estágio.
Então é importante ter essa alimentação saudável para fazer o jejum. E quantas horas de jejum? A pessoa para de comer que horas, mais ou menos? Só para ter uma dica aí. O jejum pode começar de 12 horas, tem pessoas que praticam 12, 16, tem outras pessoas que fazem jejum total 24 e depois retomam a alimentação normal no dia seguinte. Mas é um jejum que tem, você pode tomar uma bebida, um caldinho, não é isso? Pode sim, pode entrar chás, café, sem adoçar, então café puro, chás desintoxicantes ou chás, né, de frutas normais e água. É limpeza, é jejum, não vai entrar aí. Ou um caldo, sim, tem pessoas que colocam também caldos de vegetais. Aquele caldo que você falou de colágeno com pé de galinha? Isso, tem pessoas também que quando precisam restabelecer o sistema digestório, que é onde está o nosso sistema imunológico, né? A prática de fazer esse caldo de galinha com pé, com tutano, é uma prática maravilhosa também, porque daí esse colágeno nutre muito com a nossa mucosa intestinal, que é onde as nossas células de defesa vivem. Mas aí é muito específico, né? Para pessoas que realmente precisam elevar o sistema imunológico. No caso, um paciente oncológico. Mas pessoas assim normais, né? Digo assim, eu digo para um paciente se é compulsivo de açúcar, se está querendo se sentir mais leve, eu passo um jejum de 16 horas, que ele pode estar fazendo à noite. É tranquilo, né? Dorme às 7 da noite, janta. Né? Aquela coisa, né? Tô com fome e vou dormir. Então, dorme, aproveita, fica dormindo, daí passa o café da manhã e só almoça. Isso, tá vendo? Tá aí uma dica pra você. Bom, a gente já vai dar uma parada, agora vamos fazer um rápido intervalo comercial. Eu quero perguntas, a Rosana já tem pergunta, Rosana? Tem? Muitas perguntas. Daqui a pouco então a gente vai responder. Só para dar como é que tá a nossa pergunta de hoje? Sim, você reaproveita os alimentos? Sim. 53% disseram que sim. 53 só? Só. Tem pouca gente aproveitando as coisas aí, hein? Tem gente jogando fora.